Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje eu vou trazer relatos de crianças para vocês. Crianças em forma de espíritos ou crianças que passaram, adultos que passaram por alguma experiência quando eram crianças, que geralmente é o que acontece mesmo, porque a criança ela tem aquela sensibilidade, aquela mediunidade um pouco mais aflorada. Então, muitas pessoas passaram por experiências quando eram crianças e eu selecionei esses relatos para trazer aqui hoje. E vamos para o primeiro relato, que é Meu Amigo Imaginário. Eu tinha um amigo não tão imaginário quando eu era pequeno. Segundo minha família me conta, houve várias vezes em que eu consegui pegar coisas que estavam em uma prateleira alta e impossível para mim. Meus pais saíam do cômodo e quando voltavam me encontravam com aquele objeto na mão. E quando perguntado como eu consegui, eu apenas dizia: meu amigo pegou para mim. Outra vez me viram brincando sozinho com uma caixa de papelão. Minha irmã disse que viu a caixa se mover sozinha e ficou super assustada. E então houve uma vez à noite em que comecei a apontar para as portas de vidro do quintal. Olha, lá está meu amigo! E eu ficava muito chateado porque somente eu conseguia vê-lo. Ainda bem que eu era muito pequeno e não me lembro de muita coisa. Quem nunca teve um amigo imaginário quando era criança, né? Eu lembro que eu brincava com uma menina na casa da minha tia. A minha tia tinha uma máquina de costura que era daquelas antigas, que ela era como se fosse um móvel. Ela era uma mesa acoplada com uma máquina. E na parte de baixo tinha um pedal grandão e tinha uma roda, assim, que eu fingia que era volante de um carro. Então eu sentava no pedal e ficava ali na máquina de costura da minha tia. E depois de adulta, adolescente, eu comentei: quem era aquela menina que quando eu ia lá na casa da minha tia, ela ia lá brincar? Porque assim, não era nenhum dos meus primos, não era vizinho, não era ninguém. Aí depois de adulta eu perguntei: quem era aquela garota que brincava comigo lá na casa da minha tia, lá na máquina de costura? Aí o meu irmão falou assim: tá doida? Você brincava sozinha? Eu falei: não, tinha uma menina que ela sempre... Vocês levavam essa menina lá na casa da minha tia pra brincar comigo. Aí meu irmão falou: não, você tá doida? Você nunca brincou com nenhuma menina na casa da minha tia. E aí eu fiquei com esse negócio na minha cabeça: será que só eu vi a menina? Será que era uma amiga imaginária que eu tinha? E eu lembro que ela tinha o cabelo meio enroladinho, preso assim. E eu ficava assim: meu Deus. Eu chegava, e quando eu chegava na casa da minha tia, ela já tava lá sentada na máquina de costura. Aí sabe-se lá se isso daí era um amigo imaginário, né? Vamos pro próximo? Também é um relato de amigo imaginário. Só que quem conta é a mãe da criança. O amigo imaginário do meu filho era real. Quando meu filho tinha 5 anos, ele começou a agir como se estivesse interagindo com alguém que nós nunca vimos. Ele fazia coisas como jogar brinquedos no corredor e depois fugir chorando, conversar sozinho, oferecer comida pro nada. Quando eu perguntava o que ele estava fazendo, ele sempre me dizia que só estava com o menino. Só que nunca havia ninguém lá. Nesse corredor que ele brincava, fazia um frio glacial. Eu perguntava a ele qual era o nome do menino e ele me respondia sem pensar: Dom. Eu perguntei o que o menino estava fazendo. Ele dizia que o menino estava esperando a mãe buscá-lo. Atribuímos isso a um amigo imaginário e nada mais. Inofensivo, pensamos. Até que ele começou a acordar no meio da noite, gritando: não, me deixa dormir, para de fazer cócegas no meu pé. Isso causou arrepios na minha espinha e passei a levar meu filho para dormir na minha cama todas as noites. Meu filho não era mais o mesmo. Ele não conseguia mais brincar sem que isso terminasse em choro. Isso continuou por mais 6 meses, até que a imobiliária nos notificou que o dono da casa iria vender o imóvel, o que significava que teríamos que nos mudar. Depois que nos mudamos, que me deparei com uma postagem do proprietário da casa, informando o quanto sentia falta do seu filho. Por algum motivo, o menino faleceu ainda criança. Então, notei o nome.
e tudo voltou à minha mente. Seu nome era Dom. O amigo imaginário do meu filho era o filho do dono da casa. Ele devia estar ali esperando seus pais, na casa que eles não aguentaram morar depois de sua morte. Eu nunca mais olhei para amigos imaginários da mesma forma. Bem, essa história também de amigos imaginários é um pouco assustadora. Quando você para pensar que na verdade não era imaginação. Quando que o menino ia saber que morou ali um garoto chamado Dom, né? Não tinha como. São coisas que a gente não consegue explicar, né? Você já teve amigo imaginário? Conta aqui nos comentários. Eu vou pro próximo relato agora, que se chama Fui assombrada quando criança. Para começar, hoje eu tenho 24 anos e moro na Carolina do Norte, mas até os meus 13 anos me dividia entre a Virgínia Ocidental e Ohio. Sim, eu ia muito para os Montes Apalaches e você presumiria que tudo começou na Apalácia, mas estranhamente não. Comecei a falar muito cedo, com 2 anos eu conseguia manter uma conversa completa. Por causa disso, comecei a fazer perguntas irritantes de criança, mas outras deixavam meus pais sem resposta. Eu perguntava: por que tem um moço no teto do meu quarto à noite? E na maioria das vezes os meus pais ignoravam, dizendo: você estava apenas tendo um sonho. Quando eu tinha 3 ou 4 anos, nos mudamos para uma casa geminada de 2 andares em Ohio. Eu não tinha medo do escuro, mas naquela casa comecei a exigir que meus pais deixassem as luzes acesas. Então, eles compraram uma luz noturna. Embora a luz noturna tenha ajudado, eu ainda estava aterrorizada. A minha cama ficava encostada na parede e da cabeceira da minha cama, deitada, eu podia ver a porta e eu me recusava a mantê-la fechada, porque eu podia ouvir coisas no corredor e ter a porta fechada me deixava assustada, pois eu podia ouvir, mas não ver. O que eu via diariamente, depois que meus pais iam para a cama, era uma mulher aparentemente encharcada de água, andando pelo corredor enquanto soluçava muito. Ela nunca falava ou sequer olhava para mim, mas em uma idade muito jovem eu sabia que isso não estava certo. Quem era ela? Meus pais a deixaram entrar? Ela chorava tão alto, como isso que não acordava eles? Essas perguntas me atormentavam todas as noites e eu perguntava aos meus pais sobre isso e recebia a mesma resposta de que era apenas um pesadelo. No quarto dos meus pais havia uma penteadeira antiga com um espelho que minha mãe mantinha coberto com um pano. A minha mãe sempre deixava uns doces ali. Um dia, quando todos foram dormir, eu tive a ideia de ir lá pegar chicletes. Eu subi para o quarto e, enquanto olhava para a penteadeira, eu juro por Deus que vi a mulher que vagava pelos corredores à noite, sentada, olhando para mim pelo espelho. Eu gritei e comecei a chorar, alertando minha mãe, que rapidamente correu para o quarto e jogou um cobertor cobrindo totalmente o espelho. Ela falou para nunca entrar no quarto dela sozinha. O tempo naquela casa foi uma confusão, mas um dia finalmente nos mudamos. Quando eu tinha 6 anos, nos mudamos para a Virgínia Ocidental pela segunda vez. Moramos em uma casa próxima da casa dos meus avós. A casa foi construída nos anos 30. Ela ficava numa colina íngreme. Não havia isolamento e o chão era tão sensível que você tinha que andar por um caminho muito específico para a madeira não ceder. Coisas interessantes também foram encontradas em toda a casa. Os antigos moradores eram acumuladores. Eles tamparam a lareira com um monte de coisa dentro, colocaram cadeados do lado de fora de todas as portas dos quartos, interruptores de luz muito altos para qualquer criança nunca alcançar. E o porão era o pior. Para chegar lá, você tinha que ir para a parte de trás da casa.
O chão era de terra e ele cheirava a mofo, mas foi o que encontramos lá dentro que foi a gota d'água. Meus pais chamaram a polícia. Os antigos proprietários tinham muitos filhos, mais filhos do que eles podiam cuidar. Eram 6 crianças. Eles transformaram esse porão em um quarto para o seu filho mais novo. Quando o abrimos, encontramos um colchão, uma pequena mesa com giz de cera, alguns brinquedos e papéis com desenhos tristes. Inverno na Virgínia Ocidental, temperaturas abaixo de zero, chão de terra sem energia, e eles tinham um menino de 6 anos dormindo ali trancado. Assim que finalmente conseguimos deixar a casa habitável, nos mudamos. Imediatamente após a mudança, comecei a ter pesadelos reais, aqueles em que eu estava sendo perseguida. Não demorou muito para que eu começasse a ir à igreja com a minha avó. Uma parte de mim esperava que ler a Bíblia e orar fizesse isso desaparecer, mas não fez. Todas as noites eu fazia minhas orações, cantava hinos e lia a minha Bíblia. Eu até dormia com o rosário, mas isso não impediu o que eu vou contar agora. A porta do meu quarto era difícil de abrir, considerando que o carpete estava desnivelado. De madrugada, a porta se abriu e eu vi um menino. Eu me lembro vividamente dele. Sua cabeça era muito grande para o seu corpo. Seu cabelo era curto, mas tinha uma franja preta oleosa. Na verdade, cada parte dele parecia oleosa. Ele ficava encolhido, mas me olhava. Oh, meu Deus, aqueles olhos 2 ou 3 vezes maiores do que deveriam ser. E eram quase brancos, cegantes. Sua expressão facial não era de malícia, mas quase um pedido de ajuda. Eu me lembro de estar tão aterrorizada que não conseguia me mover. Eu tentava me levantar para sair correndo dali. Eu implorava em lágrimas para nunca dormir no meu quarto. Eu tinha contado para minha mãe sobre isso tantas vezes e ela estava realmente ficando preocupada com a minha saúde mental. Uma noite eu fui dormir na casa dos meus avós e minha mãe dormiu no meu quarto. Ela viu o menino. Meus pais não eram religiosos, mas entraram em contato com um padre para abençoar a casa. Depois disso, as coisas só pioraram. Coisas físicas começaram a acontecer, como livros caindo das prateleiras e eu acordando com hematomas e arranhões. Não aguentávamos mais. Fomos todos para a casa dos meus avós em Ohio até que pudéssemos encontrar um apartamento. Anos depois, minha mãe admitiu para mim que ela também sentia tudo. Ela só não quis me assustar. Depois que eu me afastei disso, nunca mais vi nada, mas eu juro que toda vez que estou me preparando para dormir, eu consigo imaginar o pavor que eu sentia quando criança. Ai, nossa, essa história eu imaginei direitinho quando ela descreveu a criança. Será que era um dos filhos daquela família que terminou morrendo no porão? Muito bizarra essa história. E agora nós temos mais um relato. É o último, mas é bem longo. E o título é Isso Não É um Garotinho. Moro em Windfall, Indiana. É uma mini cidade, sem lojas, sem restaurantes, sem nada. Apenas um posto de gasolina, um bar, um correio e algumas estradas de terra. O lugar inteiro é desanimador. Eu tinha apenas 13 anos quando nos mudamos para lá. Minha irmã mais velha tinha 16 e a mais nova 12. Ambas eram populares na escola e tinham amigos, enquanto eu muitas vezes não tinha com quem brincar e era deixada sozinha em nossa nova casa. Mamãe trabalhava bastante e muitas vezes ficava depois do expediente. Ela dizia que precisávamos do dinheiro e eu tenho certeza que precisávamos. A nova casa era pequena, 3 quartos, um banheiro, sala de jantar e sala de estar.
Tínhamos um quintal cercado com um gramado lamacento e uma velha árvore caída sobre ele. Era o auge do inverno e, como uma menina de 13 anos, passando por muitos episódios depressivos, eu mergulhei na internet. Chegava em casa todos os dias e a casa estava vazia. Fazia um lanche e ficava no sofá, vendo vídeos no YouTube até meus olhos doerem. Um dia, adormeci e a tela do meu laptop entrou no modo economia de energia. Eu rapidamente passava o dedo no mouse para colocar outro vídeo. Mas quando aconteceu novamente da tela apagar, eu vi, na tela escura do laptop, o menino refletindo. Ele estava na porta, me observando. Ele não se moveu, mas os cabelos da minha nuca se arrepiaram e a minha pele começou a ficar arrepiada. Tão rápido quanto apareceu, ele desapareceu. Não tive a sensação de que ele fosse mau. Tornou-se normal vê-lo. Na maioria das vezes, me observando ou do alto da escada ou da porta. Às vezes, eu via só a sombra dele. Eu sofria um bullying terrível na escola quase todo dia e sentia que se eu dissesse alguma coisa, eles iriam zombar de mim. Logo, o menino, que parecia inofensivo, começou a aparecer cada vez mais perto de mim, ou a derrubar coisas. Os armários fechavam, a TV desligava, as cortinas balançavam, como se alguém tivesse passado a mão por elas. Eu apenas ligava meus fones de ouvido e ficava no sofá, olhando para o meu laptop e rezando para que alguém, qualquer pessoa, voltasse para casa. Quando ele aparecia, minhas mãos começavam a suar. Eu comecei a sentir que talvez o espírito curioso não fosse tão inocente. Como se ele estivesse me provocando ou ultrapassando seus limites para me colocar medo. Nunca tentei falar ou me comunicar com ele. A primeira vez que o vi em detalhes, eu estava na minha cama. Minha irmã mais nova e eu dividíamos um quarto e eu ficava no beliche de cima, enquanto ela ficava no beliche de baixo. Comecei a acordar no meio da noite com o coração acelerado. Todas as noites eu olhava por cima da grade da minha cama e o via parado, bem no centro do meu quarto, olhando para minha irmã mais nova enquanto ela dormia. Ele aparentava ter uns 7 anos, era magro e usava uma camisa xadrez vermelha com uma calça preta. Ele tinha cabelos loiros, espetados e olhos azuis claros. O que mais se destacou nele foi o quão branca era sua pele. Ele parecia quase albino, mas seus lábios tinham um roxo profundo. Quando ele aparecia, eu tinha medo de respirar. As coisas não iam bem. Nossa casa começou a desmoronar. Minhas irmãs e eu brigávamos constantemente. Minha mãe começou a beber muito e se transformou em uma pessoa cheia de raiva. Minha família começou a parecer estranha para mim. Isso me levou a passar ainda mais tempo sozinha, pois minhas irmãs usavam as casas de seus amigos como fuga, e eu não tinha amigos. Então, a única coisa que podia fazer para fugir era passear até o posto de gasolina ou brincar com os cachorros dos vizinhos. Cada vez que via o garotinho, saía e ia lá fora sentar com aquele cachorro. Lá fora eu ficava por algumas horas até que alguém chegasse em casa. Fiquei aliviada quando minha mãe nos contou que nos mudaríamos daquela casa. Passaram-se anos e há pouco tempo estávamos todos bebendo ao redor da fogueira, conversando sobre velhas lembranças, e eu perguntei à minha mãe se ela lembrava daquela casa. Ah, com certeza! Aquele lugar era assombrado, foram suas palavras. Sim, minha irmã mais velha entrou na conversa. Havia um garotinho lá, mas ele não era um garotinho. Eu sempre o via parado na porta. É por isso que eu estava sempre na casa de algum amigo, porque eu odiava aquela casa. Minha mãe também contou que via uma senhora parada na ponta da cama dela e dizia
para sairmos da casa dela. Uma vez, ela viu o menino sentado na cômoda, balançando as pernas. Ele pulou da cômoda, caminhou até o lado da cama e pulou na minha mãe. Minha mãe era a que mais sofria. Ela tinha 1000 histórias. Ela contou que, quando nos mudamos, ela procurou a história da casa e descobriu que uma senhora idosa era dona daquela casa e morreu lá. E o garotinho morreu afogado na casa nos anos 70. Com o passar dos anos, mais e mais histórias de fantasmas surgem em Windfall, espíritos nativos americanos e crianças pequenas. Há algo estranho naquele lugar. Uau! As 2 últimas histórias têm esse garotinho, né? Sempre um garotinho, né? E o que eu não comentei na história anterior, mas eu achei estranho, foi porque ela comentou que a mãe cobria a penteadeira e deixava uns doces lá. De repente a mãe sabia de alguma coisa e não queria falar pra ela, né? Porque quando ela entrou no quarto e viu a mulher lá na penteadeira olhando pra ela pelo espelho, ela falou assim, que ela gritou à mãe e a mãe foi correndo lá e tampou o vidro, né? Jogou um cobertor em cima do vidro e aquela penteadeira ficava sempre coberta. Então, eu acho que a mãe sabia de alguma coisa, mas não queria se desfazer. Às vezes tinha algum apego àquela penteadeira, foi de alguém, né? E ela não queria se desfazer e ela terminava, né, aguentando ali o fantasma. Bem, então é isso. Por hoje eu fico por aqui. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais relatos com essa temática. Eu vou deixar aqui no final do vídeo um vídeo antigo, mas é muito legal, que fala sobre as crianças de olhos negros. Eu já até comentei aqui. Eu vou até procurar mais relatos sobre esses casos de crianças de olhos negros e para trazer aqui para vocês. Por hoje eu fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!